Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 24 de maio de 2025. É sábado e todos os sábados eles são dias regidos por Saturno, que é Cronos, que é o deus do tempo. Então é sempre um bom dia para a gente refletir como a gente tem lidado com o nosso tempo, as nossas horas, o que que a gente tem feito com o nosso tempo aqui na matéria. Saturno ele tem esse trânsito de 30 anos, ele fica cerca de 2 anos e meio em cada um dos 12 signos. E ele está terminando essa travessia, esse trânsito pelo signo de Peixes. Ele está ali no último grau, a 29 graus de Peixes, que está próximo àquela estrela que eu já mencionei para vocês, de Pégasus, que fala muito de transformar essa dor, esse sofrimento em inspiração. Então, eu penso muito nesse processamento, dessas finalizações através de questões artísticas. Então, sempre que Saturno ele muda de signo, a gente pode pensar numa nova forma de se relacionar com o tempo. É, já indico vocês olharem aonde vocês têm o signo de Áries. Então, amanhã ele já começa, é meia-noite, eu até anotei aqui, cadê? É meia-noite e 36 que Saturno oficialmente vai ingressar em Áries. Então, um momento que na casa onde você tem o signo de Áries no seu mapa, ou se você tem planetas em Áries, lembrando que todo mundo tem todos os 12 signos. Não tem como você não ter os 12 signos, porque eles são divisões humanas, tá? Eles são baseados nas constelações, mas eles são divisões humanas. Nenhum dos signos tem essa faixa de 30 graus ali no céu, tá? Mas voltando, então Saturno, ele vai falar sobre essa disciplina, sobre essas responsabilidades, ele pode falar sobre restrições, bloqueios. é, então, em uma das 12 casas, você vai receber Saturno. E é como se você recebesse um cobrador, ou um velho ancião também, ou um velho de guerra, até pensando nos assuntos de Ares, que tem esse conhecimento desses assuntos, um guerreiro antigo ali. Então, você pode sentir uma cobrança. E muitas vezes, para a gente estruturar algo, primeiro a gente percebe as falhas, as faltas. O Saturno, ele fica bem no signo de Capricórnio e de Aquário, e ele fica exaltado no signo de Libra. Então, ele tem essa oposição ao signo de Libra. Então, quando Saturno ingressa em Áries, ele fica em queda. Então, a gente pode pensar numa queda de algum dos assuntos saturninos, arianos, por exemplo, uma das coisas que eu penso que pode ser benéfica desse trânsito é essa desconstrução do militarismo, essa desconstrução de uma masculinidade tóxica, até pensando que Netuno também já está ali, né, em Áries, dissolvendo essas questões. Eu acho que a gente pode pensar nessa questão até, né, temas de áreas armamentista, de guerras, de líderes autoritários, todos eles caindo, né? Saturno em queda. Saturno também pode falar de prisões, então a gente também pode pensar também falar sobre responsabilidade, nessa responsabilização por esses atos, tá? Então eu penso assim, Saturno em Áries é um desconforto, pensando na astrologia tradicional, nessa dignidade, tá? Mas eu acho que a gente pode pensar em algumas coisas nesse sentido. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas já quis dar esse spoiler para vocês. Então, olhar ali por onde ele está, você pode pensar nesse momento onde você pode enxergar essas faltas, essa fraqueza, até pensando que Saturno rege os ossos. Então, é aquilo que você precisa estruturar, você precisa dar esse esqueleto, tá? Penso que também nessas questões de energia, de motivação, eu acho que eu até falei para vocês em algum desses horóscopos dessa última semana o quanto eu sou regida por Saturno, né? Mas eu tenho ascendente Capricórnio, Sol em Capricórnio, muitos planetas em Aquário, que também é regido por Saturno, na astrologia tradicional. E esses últimos dias eu tenho procurado muitas formas, muitos médicos para lidar com a questão energética, de energia mesmo, de motivação. Então, desde tratamentos complementares até olhando para minha nutrição, sabe? Enfim, eu acho que pode trazer esses assuntos para todo mundo. A Ares também rege a cabeça, então a gente pode pensar em cuidados que envolvem isso.
Mas vamos falar sobre o dia de hoje. Então vamos lá. Último dia de Saturno em Peixe, então a gente pode pensar numa finalização de ciclo. Saturno também rege os ritos de passagem. Ele vai falar sobre reflexão profunda, sobre introspecção. Ele tem o seu júbilo na casa 12, então a casa onde ele fica mais alegre, onde ele tem essa capacidade de disciplinar ali o nosso inconsciente, tá? Também está relacionado, ele, tanto Saturno quanto 12, quanto a casa 12, tem essa relação com o silêncio, com o isolamento, com introspecção, momentos de meditação, que podem fluir e podem ser bons todos os sábados, sabe? A gente buscar essas pausas, esses silêncios, pensando que Saturno é, ele é esse princípio castrador também, a gente pensar na foice, nesse banimento, nesses processos de limpeza, também pode ser uma associação que a gente faz com Saturno, tá? É, então, a gente está finalizando essa alunação taurina. No dia 27 já vai começar a alunação geminiana. A lua ela segue minguante, então essa última semana, a última fase da alunação é a fase minguante. Essa fase tem a duração de aproximadamente uma semana. Ela aconteceu oficialmente no signo de Aquário, mas ela já está em Áries. E a fase minguante, então, ela pede por essas liberações, por esses desapegos, por esses encerramentos. E que muitas vezes deixa a gente um pouco mais lento, um pouco mais voltada para o nosso mundo interno, mas no signo de Áries, os signos de fogo, eles são muito ativos. Então eu penso que mesmo com a lua minguante sendo em Áries, às vezes traz uma, uma inquietude, a palavra que eu iria usar, mas essa vontade mesmo de ação, de fazer as coisas acontecerem, essa pressa, né? Nem que não seja externamente, mas às vezes no seu mundo interno você sente esse fogo, essa faísca, tá? Então, eu penso que esses processos, até pensando em rituais, para quem gosta de rituais, rituais com fogo. Como que a gente produz fogo? No nosso corpo, muitas vezes, é através do exercício físico, a gente percebe a nossa energia, tá? Às vezes, através de algumas meditações mais ativas, a gente também percebe esse fogo no nosso corpo. Às vezes, através da alimentação, alguns alimentos picantes também. Tanto que até na Ayurveda, né, tem isso do fogo digestivo, da gente ativar ele. E também não deixar ele morrer, porque senão a gente perde a nossa vitalidade, a nossa motivação. Até pensar em rituais mesmo com fogo, no sentido de às vezes escrever coisas e queimar. Às vezes a vela também ajuda a esse processo de centralização, a gente focar, tá? Algumas ideias assim de rituais. E que mais? Então, Saturno, ele fala sobre pessoas mais velhas. Eu até estava lembrando que em algum. Eu vou tentar trazer mais, que às vezes eu esqueço alguns conceitos da magia astrológica, mas dentro da caridade astrológica, Saturno, ele vai falar sobre envelhecimento, sobre pessoas mais velhas. Então, às vezes, se você tem o Saturno em Áries, você tem o Saturno em Câncer ou Saturno em Leão, ou às vezes em aspectos, casos mais difíceis, uma forma de caridade astrológica é doar o seu tempo, a sua energia para pessoas mais velhas, tá? Então, é isso. Voltando no primeiro aspecto do dia, vai ser 8h44. E esse aspecto ele já está ativo desde ontem, desde o momento que a Lua encontrou a Vênus, que foi lá próximo das 6 horas. Então, a Lua se aplicando é como se ela estivesse já recebendo os raios, vamos dizer, a iluminação, os reflexos desse astro. Então, a Lua ela está sempre receptiva, ela sempre recebe. E então ela faz esse sextil, que é um aspecto de apoio. Então a gente sempre olha para o tipo de aspecto que um astro está fazendo com o outro, porque elas dão muito tom à qualidade desse encontro, né? Então o sextil é um aspecto de amizade, um aspecto de apoio, ajuda a fluir. E com Júpiter em Gêmeos, e também ali está nos últimos. Daqui 16 dias vai para Câncer, onde se sente exaltado, onde se sente num signo muito bom. E Júpiter vai representar é, educação, principalmente superior, né, faculdades. Vai falar sobre espiritualidade, fé, crenças. Vai falar sobre leis, justiça. O que mais que a gente pode associar?
Acho que são esses alguns dos temas. Então, quando tem aspectos da Lua, ou quando Júpiter aspecta alguém, a gente pode pensar nesses assuntos vindo à tona. Eu lembro que, acho que foi ontem que eu vi aquela notícia do Trump, dele tá querendo banir os estrangeiros, né, na Harvard. Acho que é isso, né? Enfim, às vezes vem algumas coisas assim no sentido de educação, algumas decisões, né, pensando no nível macro. Às vezes até quando você passa no teu retorno de Júpiter, então, você tem Júpiter em Gêmeos, você pensa em fazer uma faculdade. Júpiter também fala sobre o estrangeiro, então às vezes traz notícias referentes ao estrangeiro, ou às vezes você se conectando com algo estrangeiro, pessoas estrangeiras, estudando uma língua estrangeira, que Gêmeos gosta bastante também, estudando culturas, tá? Algumas possibilidades. Então, eu penso que esse aspecto ali de 8h44, até chegar a esse aspecto, a gente pode aproveitar para se nutrir, né? Pensando Lua, que vai falar sobre cuidar, sobre nutrir, se nutrir disso que nos expande mentalmente, né? Aquilo que traz uma visão maior, sabe? Alarga, assim, eleva a visão. Isso pode ser desde alguma filosofia, desde algum conhecimento. Então, às vezes, vendo uma palestra, ouvindo um podcast, lendo um livro, tá? Às vezes, você buscar algum conhecimento que você sente que te falta, né? Alguma coisa assim que possa te ajudar no momento, tá? Também essa troca de informações, de conhecimentos com pessoas também faz sentido, tá? Eu acho que pensar também nessas questões de motivação, até que eu comentei no começo de energia, por exemplo, que a Ares fala muito disso. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Então, pode ser um bom momento ali para esses processos de purificação, eliminação, revisão. Um bom momento para integrar, então, as emoções, absorvendo o aprendizado delas. O Júpiter também traz essa visão expandida, né, para o campo lunar, que é o campo das emoções, dos sentimentos. Então, a gente pode ser um momento que a gente busca também esses estímulos mentais, esses estímulos intelectuais que Gêmeos gosta. Gêmeos é um signo muito curioso, né? E deixa eu ver o que mais de. E o fogo muitas vezes ele traz essa clareza, sabe? Então, ainda pensando que a lua ainda está minguando em Áries, essa clareza sobre o que precisa de finalização. Lembrando que Áries rege a cabeça, então, às vezes, quando a gente está impaciente, com muita pressa, às vezes vem uma sensibilidade nessa área. Às vezes percebendo também o momento de perceber esses conflitos emocionais que às vezes afeta a nossa energia, sabe? E aí, meio-dia e 55, 5 para 1 da tarde, o Sol que está em Gêmeos vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. E o Sol, ele vai falar sobre consciência, ele vai falar sobre autogoverno, vai falar sobre figuras de autoridade, e ele está nesse signo ali que traz esse foco para a linguagem, para a comunicação, para o movimento, para essas transições. E Plutão é Hades, na mitologia, que é o deus do submundo. Ele está no signo de Aquário, que assim como Gêmeos é um signo mental, mas é um signo mental fixo. Gêmeos é um signo mutável, que fala sobre essa capacidade de adaptabilidade. Aquário já não. Aquário vai falar sobre até uma certa rigidez, muitas vezes, mental. Então, o Sol representando essa visão, essa consciência. Ele vê Plutão, então ele faz uma descida ali no submundo. E eu estava até pensando no mito dos gêmeos, que são esses filhos de Zeus, que na verdade, o que que acontece? Zeus, ele se transforma em cisne para seduzir Leda. Ela já tinha um marido e um dos filhos, né, eles nascem juntos. Então, Castor é o filho humano e Pólux é o filho de Zeus, oficialmente. Mas os dois são considerados filhos de Zeus, até porque no mito, o que que acontece? Castor morre, ele era mortal. E Pólux, por ser filho de Zeus, era imortal. E aí, Pólux pede a Zeus. Ele não queria ficar seu irmão, ele pede assim para eles ficarem juntos, para ele doar a imortalidade dele. E daí Zeus fala: Olha, vocês não podem ficar juntos, mas vocês podem trocar. Então, enquanto um está no céu, outro está no reino de Hades. E eles fazem essa troca.
Então, é um signo duplo, é um signo que vai falar sobre dualidade e sobre fraternidade também, né? O signo dos irmãos, eles querem ficar juntos, um apoia o outro, um ajuda o outro. Eles também são conhecidos por proteger os navegantes, os viajantes. Eles fazem parte da história dos argonautas, eles são um dos argonautas, que está relacionado com o mito de Jasão, de Ares. Eles são irmãos de Helena, Clitemnestra, que é mais que a gente sabe sobre os gêmeos. E a gente também pode pensar na regência de Mercúrio, de Hermes, de Gêmeos, né? Que eles têm muita essa semelhança, porque os gêmeos muitas vezes são associados ao roubo de gado, e Mercúrio, Hermes também é associado ao roubo de gado. A gente pode pensar muito nesse aspecto mental que muitas vezes é trapaceiro, é brincalhão, né? Gêmeos adora brincar com as palavras. E é muito interessante ver as pessoas que têm sol em gêmeos, como elas têm essa facilidade com a comunicação, com as palavras, brinca mesmo, né? Enfim, voltando aqui, então eu penso que esse aspecto está muito alinhado com essa parte do mito, né? Então, Sol em Gêmeos fazendo esse trígono com Plutão, com Hades em Aquário. Então, eu acho que pode ser muito interessante, acho que isso foi até uma coisa que eu falei com a Mai quando a gente fez a previsão mensal, que eu pensei na hora assim, cara, às vezes isso é vazamento de informação. Porque Gêmeos tem isso é, de coletar dados, né, de publicizar dados, informações, notícias, fatos. A gente associa muito Gêmeos a notícias do dia a dia, né? Tanto que até ontem eu estava vendo um episódio do Astrology Podcast que o primeiro tweet foi com Marte em Gêmeos, né? O mapa do primeiro tweet, Marte estava em Gêmeos, Mercúrio estava em Peixes. Enfim, pensando aqui em algumas coisas, mas o que que a gente pode esperar desse aspecto? Então, às vezes, Plutão em Aquário, ele pode falar sobre esse controle das informações, né? E aí, com o Sol iluminando isso, informações podem vazar. E isso, num nível macro, é às vezes a gente tomando consciência de questões ocultas sobre nós mesmas, num nível macro, pensando que Sol fala sobre líderes, figuras de autoridade, celebridades, né? Pessoas que são reconhecidas. Também pode falar sobre alguns venenos, algumas coisas ocultas, sombrias vindo à tona, tá? Então, eu vejo que pode ser um aspecto bem interessante. Então, verdades sendo expostas, iluminadas, né? Essa disseminação de informações, essa iluminação do que estava oculto mesmo, tá? Então, às vezes pode ser um bom processo, assim, para você fazer aquele trabalho da sombra, sabe? Nossa, eu lembro que eu comprei um livro, será que chama Diário das Sombras? Mas também tem outro que é muito legal, que é o Arquétipo das Sombras, que é muito bom, que ele vai falar desses deuses relacionados ao submundo, como a gente pode se conectar com eles. E Mercúrio é o único que pode fazer também essa travessia, né? De ir até lá, de ir até Hades, enfim, já vou misturando todas as coisas. E eu acho que essa temporada de São Gêmeos é muito legal a gente olhar onde que está o nosso Mercúrio para a gente saber como que é a nossa mensageira, como que é a nossa comunicadora e aceitar ela, sabe? Eu tenho Mercúrio em Sagitário e por muito tempo, talvez eu ainda brigue um pouquinho comigo. Eu não tenho um pensamento linear. O meu pensamento ele vai expandindo, ele vai crescendo. Então, às vezes eu penso, eu olho uma coisa, sei lá. Eu olho uma escola. Aí eu começo a filosofar sobre a obrigatoriedade do ensino. E daí eu puxo outra coisa e eu vou puxando informações, sabe? Eu não tenho um pensamento assim, linear organizado. Ele é mais expansivo porque eu tenho Mercúrio em Sagitário. E às vezes é isso, a gente acha que a nossa comunicação tem que ser de tal forma. Ah, eu tenho que falar mais lento, eu tenho que falar mais rápido, eu tenho que falar com as mãos, né? Eu tenho que tal forma. E abraçar mesmo a nossa comunicação, entender também, porque Mercúrio vai falar também dos nossos processos mentais. Então, às vezes, você entender que você tem, por exemplo, o Mercúrio em touro, né? Sempre depende de todo o mapa. O Mercúrio está em touro no céu de agora. Mas, às vezes, pode representar pensamentos assim que demoram para fazer essa digestão, sabe? Precisa ali de um tempo, de uma ruminação, né?
Então, acho que isso ajuda a gente a aceitar os nossos processos mentais, os nossos interesses intelectuais, como que a gente faz esse processamento mental, essa tradução mental. Eu também tenho Mercúrio na 12, então eu sei que muitas vezes para processar informações, eu preciso de um tempo sozinha, sem estímulos, sabe? E às vezes isso várias vezes no dia, eu preciso ficar um pouco em silêncio, né? Então aí a gente vai conseguindo entender. Vamos para o próximo aspecto do dia. 14h38, a Lua vai sair do signo de Áries, então lembrando que a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos, no mês atravessa os 12. E aí, quando a Lua ingressa em Touro, é o lugar onde ela se sente exaltada, muito bem tratada, é tratada como uma convidada de honra, como se estivesse recebendo uma rainha ali. Então, é muito bom para os assuntos lunares, é muito bom para os assuntos taurinos. Então, a gente pensar nessa questão de cuidado, de prazer, né? Tudo isso fica favorecido. Então, e a gente se volta, né? Touro é um signo fixo da Terra. Então, a gente se volta para essas questões terrenas, práticas, materiais, pensando que a lua tá minguante favorece muito o descanso, essas atividades assim prazerosas, mais lentas, essa conexão com a nossa consciência corporal. Então, pensar em práticas ali que ali todos esses sentidos, sabe? Ou às vezes até a gente trazer essa percepção. Tem até aquele exercício, né, que é para acalmar a mente, que eu esqueço a ordem, mas assim, 5 coisas que você tá vendo, 4 sons, 3 cheiros, sabe? Às vezes é legal porque traz muito essa presença. Touro rege a garganta. Então, às vezes, é importante essa fala, essa comunicação. No Touro dá boas cantoras também, né? Touro, ele tem muito essa consciência corporal, essas habilidades corporais, né? Ainda mais que Mercúrio está em Touro. Esses temas que envolvem estabilidade, segurança, também a gente pode se nutrir deles de alguma forma. Touro também pode falar sobre abundância, fertilidade, economia, pode falar sobre essa conexão com a natureza. Também podem vir alguns temas, podem ser alguns temas que vão vir. E 20 e 15, Mercúrio, que está em Touro, vai fazer uma conjunção com Urano em Touro. Então, o que que a gente pode pensar nesse aspecto? Mercúrio está vestido ali com as roupas taurinas, buscando esse conforto, né? Muitas vezes conectado com esses temas venusianos, querendo fazer as coisas no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, voltado para esses saberes da terra. E essa conjunção com Urano em Touro, inclusive esse ano Urano já vai para Gêmeos, viu? Urano, ele é um planeta invisível, olho nu, assim como Plutão, assim como Netuno. Então ele vai falar mais sobre questões inconscientes. E Urano na mitologia é o deus céu, né? Ele está também relacionado com relâmpagos. E, e eu vejo que Urano, ele sempre traz essas situações inesperadas, essas quebras de padrões, até pensando nessa conexão com essa regência do signo de Aquário. Então pensa que a mente, ela pode receber esses relâmpagos. Às vezes eu penso que Urano, ele age muito como a carta da torre do tarô, sabe? Aquele raio assim que às vezes chega e daí desaba alguma certeza, desconstrói alguma visão que a gente tinha. Ele cria essa rachadura ali no nosso inconsciente mental que abre essa portinha assim para algo novo, sabe? Como é uma conjunção, então isso se mistura. Então, no melhor aspecto, são insights, são ideias, são informações. No pior aspecto, às vezes, é instabilidade, irritabilidade, né? Essas situações inesperadas, acidentes. Às vezes, o Urano está muito relacionado com tecnologias, então, às vezes, problemas ali nos sistemas de informações, problemas ali no trânsito, problemas nas redes sociais. Às vezes acontece também, tá? Essa instabilidade. Mas eu penso que, até pensando que também é o último dia do Mercúrio em Touro, às vezes a gente recebendo muitas informações ali do que a gente pode buscar fazer. Também é legal olhar onde você tem o signo de Touro no seu mapa, mas às vezes você recebe um insight ali muito forte. Então, ali próximo desse horário, se abram para isso, tá?
Aproveitem, é o último dia do Mercúrio em Touro, que amanhã ele já ingressa em Gêmeos. E depois a gente não vai ter mais esse aspecto ainda viva, porque Mercúrio, porque Urano vai para Gêmeos, né? Que mais? E aí, o último aspecto do dia, 20 e 36, a Lua em Touro vai fazer uma quadratura com Plutão em Aquário. Então, primeiro o Sol enxerga Plutão em Aquário por um trígono e agora a Lua enxerga por uma quadratura, que não é uma boa recepção. É um aspecto de tensão, é um aspecto de, às vezes, traz uma insatisfação. Então, para o corpo, né? Então, assim, você tá buscando conforto, mas às vezes você tá sentindo alguma coisa assim que tá roubando a sua energia, algum desgaste mental, né? E aí, muitas vezes as quadraturas, elas têm aspecto, elas têm a natureza de Marte, então elas têm essa necessidade de uma liberação, sabe? Então, fazer algo assim para explodir essa energia, sabe? Para liberar essa energia. Então, às vezes É, no grupo de meditações tântricas para mulheres, a gente faz bastante exercícios assim, tipo, de chacoalhar, ou às vezes de ter uma respiração mais intensa, né? A respiração, o ar tem muito a ver com o signo de ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário. Às vezes, se você sentir muito também essa tensão, às vezes práticas taurinas, que seriam esse aterramento, né? Essa conexão com a terra, colocar os pés na terra. E como Touro e Aquário são signos fixos, às vezes traz bastante resistência, né, nessa mudança. Só que tem coisas que precisam morrer ali, apegos, sabe? Então, às vezes a gente tem um apego. Lua vai falar muito sobre comportamento, sobre hábitos. A gente tem alguns apegos na forma como a gente se alimenta, na forma como a gente se sente segura, na forma como a gente lida com o dinheiro, na forma como que a gente lida com o nosso prazer. Então, Mercúrio em Touro ali já tá chacoalhando, dando esse tremelique ali, e eu penso que a Lua recebe então esse processo para poder deixar morrer, para poder deixar ir. A gente tá minguando, né? Então, perceber ali no que você tem resistido, mudar, às vezes até no que já morreu, sabe? E você não quer vivenciar esse luto. Tipo, cara, eu já sei que isso já não tá mais fazendo bem para mim. Fez bem um tempo, mas eu tenho que parar com esse hábito, né? Então, perceber o que pode estar esgotando fisicamente, mentalmente, perceber esses incômodos corporais, perceber esses apegos, tá? Então é isso, gente. No céu de hoje, o Sol está em Gêmeos, Mercúrio e Urano estão em Touro, a Vênus está em Áries, Marte em Leão, Júpiter em Gêmeos, Saturno em Peixes, último dia, né? Plutão em Aquário, Netuno em Áries. Então, só retomando, é o último dia de Saturno em Peixes, último dia de Mercúrio em Touro. Amanhã a gente tem Saturno em Áries, amanhã a gente tem Mercúrio em Gêmeos, e o próximo aspecto que a Lua vai fazer, então que ela vai se aplicar também hoje durante o dia todo, é uma quadratura com Marte. Então, a quadratura ela já tem esses aspectos de ação, de liberação de energia, e Marte fortalece isso. Então, eu acho que esse último momento assim de corte mesmo, sabe? Do que tá tirando a sua vitalidade, do que de alguns hábitos que você pode tá insistindo assim por medo, né, por apego. Esse aspecto só vai ser amanhã, 19 horas, vai demorar, tá? Acho que é isso pro dia de hoje. Eu acho que eu vou fazer uma enquete aqui perguntando se vocês querem que eu faça um episódio primeiro sobre sozinho, né? Amanhã eu já vou falar sobre esses temas, mas sozinho sobre Mercúrio em Gêmeos ou sobre Saturno em Áries. E aí, para quem tá me ouvindo no Spotify, falta 2 seguidores para chegar a 2.000 seguidores, gente. Então sigam, deem estrelinha. Quem tá vendo no YouTube também, curte, comenta, se inscreve no canal, porque eu me empolgo também vendo que vocês comentam, vendo que vocês realmente se conectam, que vocês gostam, porque, né, a gente sente desânimo. Então, é sempre bom ouvir. Eu gosto muito de falar, de trazer tudo que eu estudo, de organizar o meu pensamento, falando também, que às vezes, como eu mencionei, às vezes meu
minha forma de organizar meus pensamentos, eles não são lineares, então quando eu me comunico, eu também consigo de alguma forma me organizar pela fala, pela expressão. E então me sigam lá, ajuda a chegar a 2.000 seguidores no Spotify. E sempre compartilhem também, gente, se vocês puderem, comentem, que isso também me motiva, tá bom? E se vocês quiserem fazer leituras de tarô de astrologia comigo, tem todos os atendimentos nos destaques lá no meu Instagram. Se vocês quiserem participar do grupo de meditações tântricas para mulheres, é só me mandar um direct. E acho que é isso. Então amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Bom sábado para nós.